Sobre mercado aqui, Samuca, tem gente perguntando sobre o Kaique, já vamos falar agora? Então, o pessoal até divulgou aí, né, o João Paulo, agora, recentemente, o Fabrício Romano aí, sobre uma investida recusada aí do Como, da Itália, né, de 7 milhões de euros, pelo Kaique, e a Europa está aí, firme em dois laterais do Cruzeiro, né. O que eu acho é que, se sair um, não vai o outro. Os dois ao mesmo tempo teria que acontecer, assim, uma grana muito boa e para o Cruzeiro negociar dois atletas da posição, né? Porque teria que ir ao mercado, né? E talvez até para buscar dois, né? Então, eu não sei o que vai acontecer aí. O Borussia ainda não chegou no que o Cruzeiro pensa. E o Como, eu vi até o Fabrício falando que o Cruzeiro pediu 15, né? Não tem essa informação. E se um clube oferece 7, ele não vai chegar em 15, né? Eu acho bem difícil, né? Ô, Como, Mas volta lá pra fila, não vai rolar, não. Como não dá, não, Samu. Vai perder o Kaique pro Como, não. o que a gente pode debater aqui, com sinceridade, eu não venderia nenhum dos dois. Agora não, gente. Já segurou, dá um tempo, espera. E outra, né? Parece que alguns times ainda não entenderam que o Cruzeiro não tem mais aquela necessidade financeira que outrora existiu, né? No mercado nacional, parece que já entenderam o recado, né? Mas internacionalmente, algumas propostas, alguns números que a gente ouve, parece que não entenderam ainda. Porque tem alguns casos também, né, que são alguns fatores, né? Você tem que ver parte do atleta, o staff, o que todo mundo está pensando. Coisa, né? Eu acho que uma proposta do Borussia, aí no caso do Cauã, mexeu com o lado do atleta, né? Pô, você está indo para um clube aí que na Europa está sempre em Champions, às vezes chega ali no alemão, ali porta de... É uma vitrine, né, para você. Se der certo lá, você vai para uma transferência espetacular. Então, tudo isso mexe, né? Agora, o clube também tem que lutar aí pelos seus direitos. Vamos ver. O Cauã, no caso, sairia somente em agosto, né? Quando ele completa 18 anos. Agora, é difícil falar sobre, viu? Eu sempre fui, eu já falei aqui na Samuca TV, já falei no meu Twitter, eu acho que o Cruzeiro deveria vender o Cauã Prates e oferecer para o Kaique um projeto de carreira visando salário de titularidade por muitos anos no Cruzeiro, porque o Kaique, olhando pela ótica do mercado, não é um jogador que o Cruzeiro vai conseguir um valor que seja suficiente para você vender e repor, porque você gastaria praticamente a mesma coisa, que eu acho que o máximo que chegaria nele ali é 10, assim, estourando, porque por causa de uma ótica de mercado, tá? E assim, para você repor um cara que vai chegar e é uma incógnita, é melhor não vender. Agora, o Cauã é diferente, eu já acho que ele tem muito mais perfil de jogar na Europa do que o Kaique, e é um jogador bem mais novo. Então, o certo seria fazer caixa com ele. Porém, não tem essa sangria desatada para vender o cara que nem pode sair ainda, né? Que nem pode ser transferido ainda por causa da idade. Então, hoje, se eu fosse o Cruzeiro, conversaria com o staff do jogador, garantiria mais minutos para ele do que ele recebeu no ano passado, até para ele se valorizar mais ainda, né? Jogar jogos de Libertadores, jogar jogos de Copa do Brasil, para quando chegar no meio do ano, aí sim o Cruzeiro conseguir esticar essa corda aí para chegar nos 15 milhões e manter o percentual de uma futura venda, porque igual o Samuel bem falou, o Borussia Dortmund é conhecido por... O modelo de negócio do Borussia Dortmund é isso, é comprar, desenvolver e vender. Então o Cruzeiro tem muita chance aí de fazer de fazer dinheiro numa venda. Então vamos supor aí que o Cauã, o Cruzeiro venda lá por, sei lá, 15 milhões, né? De euros, consiga chegar nesse valor. E aí o Cauã dá muito certo lá, que a gente sabe que ele tem potencial para isso, e aí eles vendem lá por 40. O Cruzeiro ficar com 20%, são 8 milhões de euros. Né? Chegaria nos 20 mais que a galera quer que o Cruzeiro consiga hoje, que eu acho muito difícil. Né? Então eu acho que o melhor cenário para ele é o Cruzeiro
de repente dar uma valorizada ali no salário dele, segurar o menino aí, e quando vender, falar, ó, só ele vai no final do ano também, que aí o Cruzeiro só vai preocupar de comprar lateral em janeiro. Então não tem por que adiantar esse processo, não, porque tem todo aí um caminho aí que o jogador pode valorizar. Eu tô totalmente nessa linha disso tudo aí que o Baú disse. O jogo, só que aí tem que ver, né? Como sempre o Samuca chama atenção. Staff, cabeça do atleta, staff vai fazer inferno com o Cruzeiro, né? Como é que tá essa questão? Parece hoje ser uma questão bem administrada, né? Entre Cruzeiro e staff. O jogador que eu toparia vender, o Cruzeiro acabou voltando atrás e não vendendo. E tá tudo bem dele ter ficado, que é o Jonathan Jesus, né? Então, se fosse possível, né, seguir aí, mas a gente sabe, o assédio da Europa não vai parar por agora, viu, pessoal? Então, um salve aí pro Lucas Machado, que foi quem perguntou se o Cruzeiro queria de fato 15 milhões de euros no Kaique. O Samuel disse que não tem essa informação, tá? Que a pedida do Cruzeiro seja essa mesmo. O Ribeiro também falou que falem sobre essa precificação do Kaique em 15 de euros. Achei o preço baixo e não temos tantas opções de reposição no mercado. O que acharam? Eu acho que 15 milhões de euros pelo Kaique hoje seria pouco, viu? Esse foi o valor de venda do Souza, que é um pouco mais jovem do que o Santos negociou com o Tottenham, mas o Kaique fez um campeonato bem melhor que o do Souza, né? O Kaique jogou muito bem. Então, assim, eu acho que nos dois casos aí, o que o Cruzeiro precisaria tentar é uma renovação de contrato, porque são vínculos só até 2027, é muito pouco. Então, o Cruzeiro não tem muita margem de negociação. Precisaria buscar com o staff dos atletas uma valorização e extensão desses contratos. Se vai conseguir ou não, que é a questão, né? Tem que ver como que estão as outras pontas da equação. O Caramujo, e a gente não fala de salário aqui, mas na última renovação que o Kaique teve, eu fiquei sabendo do salário dele, não vou falar aqui, mas existe margem considerável para o Cruzeiro dar uma valorização para ele aí, e ele ainda continuar sendo o titular, que ser o menor salário do time. Então, eu acho que o caminho é esse, tanto para ele quanto o Cauã, no caso, para poder garantir que ele vai ficar pelo menos esse ano aí, e o Kaique já visando um projeto de titularidade de longo prazo mesmo, porque você falou aí que a questão dos 15, eu acho que não vai chegar nunca nesse valor, mas porque, na minha opinião, o projeto para o Kaique é de ficar no Cruzeiro, se ele quiser, né? Nessa janela, para nenhum dos dois chega a proposta nesse valor. Por isso que a minha opinião é não vender agora. Não vende, sim. E no caso do Prates especificamente, vender ele agora é bom só para quem comprar, porque o Cruzeiro não vai entregar agora, só vai entregar no meio do ano. Então não vende agora, mantém o cara aqui no meio do ano com mais jogos, né? Acredito que a tendência natural dele é de valorização, mas seria bem bom conseguir um novo contrato, justamente porque para que daqui não exista aquele argumento, ele está entrando, daqui um ano pode assinar o pré-contrato. Então, isso que a gente não pode deixar chegar também, né? Então, vender agora, eu acho que não tem em qual ponto o Cruzeiro ganha vendendo ele agora por um valor baixo. Esse que é o mais difícil. E o Kaique teve no radar da seleção aí, né? Teve em algumas listas aí, de repente, se ele manter no nível aí, pinga numa Copa do Mundo, porra, aí dá para chegar nos 15, que a galera tá querendo aí até mais, né? E o mesmo vale, por exemplo, o Caio Jorge, né? Numa dessa aí, alguém machuca, ele já foi convocado, até um caso mais realista do que o Kaique hoje, né? Então, o Cruzeiro vender agora é perder dinheiro, né? Tem que fazer a manutenção mesmo.